Maria, sou missionário Sérgio Roberto, mais um estudo aqui. Um adventista do sétimo dia, tentando provar na escritura a guarda do sábado. Vamos lá. Que defende que o domingo é o dia do Senhor. E veremos agora a opinião do pastor Leandro Quadros, que defende que o dia do Senhor é no sábado. Acompanhe. Apocalipse 1:10, quando fala assim, no dia do Senhor, achei-me em espírito, ou seja, João estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. Muitos cristãos alegam que esse dia do Senhor é o domingo, por quê? Porque a expressão grega kuriake hemera, ou seja, dia do Senhor, ela foi entendida pelos pais da igreja como sendo o domingo. Só que nós temos que avaliar uma coisa. Kuriake hemera era domingo também nos dias do apóstolo João. Presta atenção à distorção desses caras. Realmente, perto ali do segundo século, Kuriake hemera era domingo. Agora, Apocalipse foi escrito no final do século I. Para nós sabermos o que João tinha em mente, nós temos que ir ao Evangelho de João e ver como que ele tratava o domingo. Porque João escreveu o Apocalipse e escreveu o Evangelho também. Se nós acharmos no Evangelho de João um texto que diga que o domingo é o dia do Senhor, aí sim nós teríamos que acreditar que o dia do Senhor era o domingo. Agora, João escreveu seu Evangelho, o Apocalipse, quase do mesmo período. E quando você vê João falar do domingo, olha o que ele diz em João 20:19, por exemplo. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Veja. Os caras querem que está escrito o domingo, o dia do Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou no domingo. Os caras querem distorcer até esse texto. Quer calendário, quer tudo. Não chamou o domingo aqui de kuriake hemera, ou seja, de dia do Senhor. Simplesmente primeiro dia da semana. Então, o que isso significa? João não tinha em mente o domingo. João tinha que ter em mente um dia que fosse relevante para os cristãos judeus. E quando você estuda, meu irmão, a Bíblia, por exemplo, Jesus fala em Marcos 2:27-28, que ele é o Senhor do sábado. Em Mateus 12:8, ele diz que é o Senhor do sábado. Em Isaías 58:13-14, Deus diz que o sábado é o seu santo dia. E você vai para Atos 16:13, 17:2, 18:13-4, 13:42-44. Você vê os apóstolos continuando a guardar o sábado. Então não há dúvidas de que, à luz da Bíblia, o dia do Senhor... Esse texto que ele citou em Atos Apóstolos, os cristãos, os primeiros cristãos primitivos pregando para os judeus. Os judeus se reuniam no dia de sábado. Tanto ali que Atos Apóstolos 20, versículo 7, o apóstolo Paulo está ali, todos unidos na fração da comunhão ali, celebrando a comunhão, no domingo. Então, em 1 Coríntios 16:2 também está tendo a coleta ali, ó, ofertório, no domingo. Esses textos aqui que esses protestantes citam, não prova nada. Que a igreja ali se tornou pública, a igreja está se organizando, tanto que ali o apóstolo Paulo está pregando para os judeus. O apóstolo Paulo, sendo judeus que perseguia a igreja de Cristo, se converteu e chamou tudo de esterco, começou a guardar o domingo. Esse texto que esses caras falaram não prova nada. Ó. João 13:34. Ó. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vos deve amar-vos uns os outros. Ele é o Senhor do sábado, sim, porque Cristo ele pode mudar, porque Cristo ele é o próprio Deus. Eis que eu deixo um novo mandamento. Ali, olha só em Romanos, em Deuteronômio 4:6, qual é a grande ação que tem mandamento, grande nação que tem mandamento e preceitos
tão justo como esta lei que vos apresento hoje. Agora você cata ali em Efésios. Olha só que interessante. 2:15. Quando você mostra esse ponto de adventista, ele tem um infarto, cara. Porque Cristo eliminou a lei e os preceitos, como vai dizer Deuteronômio 4:8. Aboliu na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Deste modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz. Eliminou os preceitos, a lei, na sua carne onde na cruz, sendo transpassado, aperfeiçoando a lei. Ainda tem mais, Você cata Romanos 10, 4. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todos aqueles que crê. Olha só que interessante. Cristo, ele é o fim da lei. A lei findou. Tem que guardar o sábado, tem que seguir todos os 600 preceitos, o mandamento 10 e preceito 600. Se você seguir o sábado, você tem que seguir todos. É fazer aspersão de sangue, de animal. Guarda o sábado. Olha só que interessante. Cristo deixou um novo mandamento. Ali Cristo encerrou a lei ali com Cristo. Porque Cristo é o fim da lei. Para justificar todos aqueles que criam. Romanos 10, 4. Olha só que interessante. Como eu já mostrei em Efésios, ele eliminou na sua própria carne os preceitos e a lei. É porque essas igrejas farisaicas, judaizantes, irão perseguir a igreja sim. Vamos dizer, Apocalipse 2:9, A igreja ali, aquela comunidade ali que era submissa a sede, 2:9. Eu conheço a tua angústia, a tua pobreza, ainda que seja rico. Também há difamações. Aqueles que dizem judeus e não são apenas uma sinagoga de Satanás, que segue a tradição judaica, como é Adventista do Sétimo Dia, como é essas igrejas protestantes que têm ensinamento judaico, farisaico, irão perseguir a igreja de Cristo. Entanto, aqui olha só que interessante, Mateus 22, o Novo Testamento combate essas heresias aí. Adventista, heresia protestante, é infalível, a tradição magistério, ela é infalível. Aqui, como não tem versículo bíblico aqui, Marcos 16, 2, no primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia apoderado. Ao 9, a 16, Marcos 16, 9, tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Em Apocalipse, se eu não me engano, aqui 1:10, o discípulo amado tem a revelação no domingo. É uma cegueira, cara. Em domingo fui arrebatado em estase. Eu vi por trás de mim voz forte como de trombeta. Agora você vai ali em Atos dos Apóstolos. Atos 10, 7. Reunida ali. Não, 27. Olha só que interessante. Esse texto que esse Adventista do Sétimo Dia ele fala. Sim, os judeus guardam o sábado. O apóstolo Paulo está pregando para judeus. Aqui, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. O apóstolo Paulo pregando ali no domingo, na comunhão, na fração do pão. Que esse Adventista Sétimo Dia está falando. Aqui, Atos Apóstolos 17, Paulo dirigiu-se a eles segundo o seu costume, por três sábados, disputando com ele, costume dos judeus, ou
protestante. Olha só, tem mais, ó. Aqui, ó, os judeus se converteram, após 15:7, está querendo trazer suas imundícies, o judaísmo para o cristianismo, que está vivendo a graça, gozando da graça, ó. Pedro bota a casa em dia. Olha só, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do Evangelho. Ora, Deus que conhece os corações testemunha a seu respeito, dando ao Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nesse fez distinção alguma entre nós e purificando pela fé os seus corações. Olha só que interessante, cara. Aqui, ó, Atos após 16, 13, ó, o de 27 dia citou. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensamos havia lugar de oração. Aí nós assentamos e falávamos a multidão, a mulheres que se achava reunida. Ó, aí se converteu e foi batizado ali, ó. Que, ó, os cristãos estavam pregando para judeus. Os judeus se reuniam ali no sábado. Eles não estão seguindo mais o costume judaico, os primeiros cristãos ali. Tanto que o apóstolo Pedro também, Pedro, Paulo, Tiago, João. Não. Aqui, ó. Tem que ler todo o texto protestante. Você sabe o que está falando. Aqui, ó. 1 Coríntios 16, 2, ó. Olha tanta evidência. Eu não estou citando nenhum livro de Gálatas ainda. Ó. 15. 2, ó. No primeiro dia da semana, a cada um de vós, ponham de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada, para fazer a coleta, ó, no domingo. Que ali está citando ali que os cristãos estão pregando para judeus, se reunir ali em costume no sábado. Vamos dizer Apocalipse 2:9. Não são judeus, mas se comportam como judeus que vai perseguir. Vão perseguir a igreja primitiva lá, as comunidades. Interessante, cara. Que ele eliminou na sua própria carne ali na cruz. Findou o Velho Testamento. Hebreus 12:13, fadado a desaparecer. Se você seguir a lei, você tem que seguir todos os 10 e os 600. Tanto que Cristo ali, quando encontra aquele jovem rico, não cita de ordem os mandamentos. Conhece os mandamentos? Sim. Eu estava mal próximo a ti mesmo. Aqui, ó. Mateus 16, ó. Como Cristo veio mudar. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do domingo. Os caras usam esse termo, entendeu? Tanto que Cristo pregava no sábado, fazia milagre, porque não sabe porque Cristo está mudando. Aqui, ó. 19. Aqui, ó. Quais perguntou ele? Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrar teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Assim, ó. Disse o jovem: tendo observado tudo isso, ide a minha infância, desde a minha infância. Me falta ainda. Respondeu Jesus: se queres, Mateus 19, do 18 em diante, ó. Se queres ser perfeito, vai e vende teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Ó, Mateus 22, ó. O Novo Testamento já combate essa heresia desses adventistas. Ó. 37. Jesus respondeu: amarás teu Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda tua alma, de todo o teu espírito. 22, 37, ó. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Eis que eu deixo um novo mandamento em João 13, 34. Que em Gálatas, olha só que interessante. O apóstolo Paulo já está pregando para judeus, já está combatendo essa guarda do sábado, os preceitos, os mandamentos do Velho Testamento. O apóstolo Paulo conhecia muito bem isso. Gálatas.
4, 5, 4, ó. Já está separado de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaíste da graça. Romanos 10, 10, 4. Cristo, ele findou o Velho Testamento, a lei. Cristo, ele veio aperfeiçoar no novo. Só que interessante. Olha só, Romanos, você entender, cara, como esses caras estão errados. Porque Cristo é o fim da lei. Justificado por todos aqueles que criam. Cristo é o fim da lei, ó. Já está separado de Cristo, vós que procurais a justiça pela lei, decaíste da graça, ó. Olha só que interessante, Romanos. Que Cristo é o fim da lei. Simples entender isso, adventista. Os apóstolos se reuniam no domingo. Ali estão pregando no sábado para os judeus, para se converter. O Evangelho da Graça. Poderia citar vários textos aqui, ó. Gálatas 13, 13. Gálatas 3, 10, ó. Todo aquele que se apoia na prática legal estão submissos ao regime da maldição. Pois está escrito, maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. E 27 mil guarda só um sábado. Escrevi todos, meu irmão. Todos. Segundo Crônica 2:4, Ezequiel 4:45-17, 1 Crônica 23:31, ali você tem que seguir tudo isso aqui, ó. Matar animais, fazer purificação, etc. Costume do Velho Testamento, a lei. Os preceitos, os mandamentos. Atos Apóstolos 27, 1 Coríntios 16:2, ali na coleta ali da ofertório no domingo. Os discípulos estão celebrando a comunhão no domingo. Aí o apóstolo Paulo pregando, hein? Que os dias de sétimo dia estão distorcendo. Que interessante. Gálatas 2:21, Gálatas 3:13. Cristo reuniu-nos da maldição da lei, fazendo ser por nós maldito, pois está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Olha só que interessante. O Espírito Santo foi no domingo também, se você catar lá em... Deixa eu... Levítico 23, 15, 16, ali no domingo. Lê para você ver se vai entender o que eu estou falando. É simples entender isso, cara. Essas doutrinas farisaicas, judaicas, os protestantes eles querem seguir o Velho Testamento. O Novo Testamento combate todas as heresias protestantes, porque tradição e magistério são unidos, é dissolúvel, é infalível. Agora vem essas seitas que não são judeus, mas se comportam como o judaísmo, como os judeus, como esse ensinamento judaico, esse ensinamento farisaico, todos eles para perseguir a igreja. Foi assim com os primeiros cristãos, foi ali na revelação do Apocalipse. Hoje em dia é a mesma coisa, cara. Essas igrejas protestantes, ela quer seguir um regime judaico, um regime farisaico. 10 mandamentos o dízimo é lei também. Olha, do sábado é lei. Você tem que seguir todos os 600. Isso não citou os mandamentos em ordem correta ali para aquele jovem. Por quê? Eis que eu deixo um novo mandamento em João 13:34, em Mateus 22, do 37 em diante. E foi oralmente ainda ensinado, não escrito. É mais uma resposta para esse adventista do sétimo dia. Salve Maria sobre a sua vida, que nós somos essa descendência da mulher que irão defender a igreja. Nós somos essa geração que guarda os mandamentos.
A minha resposta, manda para esses caras aí, esses hereges, que tem uso pessoal, e tanto que os caras perseguem tanta igreja, a igreja babilônia, a prostituta, que eles usam a Bíblia da prostituta e da Babilônia. Olha só, conceito tudo fora. Sou missionário, Célio Roberto.